Deise, primeiro agradecer aí, né, você aceitar o convite, pessoa super alta astral e que disposta a compartilhar conhecimento é tudo que se precisa hoje em dia, né? E eu aqui sou mera aprendiz, eu estou aqui catando lixo e tentando entender por que tanto lixo, por que tanto esgoto, por isso que a gente chegou até você aí, inclusive, né? E você como especialista, né, engenheira civil especialista, né, em saneamento, eu quero que você se apresente um pouco. Eu espero que você compartilhe tudo que você sabe com quem está escutando e quem vai escutar depois, para que a gente comece a realmente andar no caminho para a solução, né? Que eu acho que isso é o fundamental. A gente parar de falar no problema, eu percebo ao longo desse caminhar aí que a gente fica muito em cima do problema. Meu Deus, mais quanto lixo, meu Deus, mais quanto esgoto, meu Deus, mais quanto lixo, o que a gente faz? Aí fala, mas o problema é esse, mas o problema é o outro. Até foi engraçado hoje, né, na live anterior, que teve uma conversa que eu fiquei assim, mas esse problema é pequeno em relação ao outro, então conserta o pequeno logo, poxa! Pelo amor de Deus! A gente só fala em problema, passa para a solução. Então, a Deise se apresenta aí, Deise. Você teve aí você aceitou um convite anterior de conhecer a comunidade do Terreirão, que é uma coisa que aflige a gente mesmo, que é essa sensação de que pode ser facilmente resolvida. Se apresente e a gente começa a conversa aí, falando tudo que você sabe de saneamento e de uma possível solução. Bem, primeiro, boa noite a todos que já estão aqui nos acompanhando. Eu quero muito agradecer a Cris essa oportunidade de vir bater esse papo, de vir conversar sobre um problema crucial na vida do ser humano, que é o saneamento. Aí, quando eu falo de saneamento, eu falo da água, eu falo do esgoto, eu falo da drenagem, eu falo do lixo, que é o que a gente denomina de saneamento básico. E eu sou a Deise Coelho, né? Trabalho com saneamento há um bom tempo, me formei em engenharia civil, tá? Sou mãe de Diogo e da Carol, né? Acho que é importante a gente falar isso também, mas a engenharia civil entrou na minha vida desde os meus 24 anos, eu sou jovem, tá, gente? Mas faço da minha profissão um propósito de vida. Então, para mim, trabalhar com saneamento, trabalhar com as pessoas, aí eu vou explicar por que saneamento, pessoas, né? Nesse bate-papo aqui, é fundamental. E é o que eu acredito é que a gente possa, de fato, contribuir com a nossa formação para ajudar esse mundo a se tornar um mundo melhor. Então, eu vou conversar, colocar aqui as coisas que eu sei. Estou aprendendo muito com a Cris, aprendo com todo mundo. Eu acho que a nossa vida é troca, certo? E troca que possa somar para um, para outro e para todos. Então, vamos conversar. Vou tentar falar de uma forma não tão técnica, Isso, né? acho que é Porque eu fundamental. sou engenheira civil, então a gente às vezes usa uns termos muito técnicos, mas eu vou tentar trazer de uma forma mais coloquial, de uma forma que todos entendam, porque como eu já te disse, né, Cris, até daquele nosso bate-papo de banheiro, né, todos nós fazemos parte da solução, tá? Sim. Então é importante que a gente entenda para poder atuar. Ô, Deise, você teve aqui no Terreirão, né? A convite aí Sim. nosso, você aceitou. E teve uma coisa que me chamou muita atenção, que ficou grudada assim na minha cabeça, que a gente estava preocupado com o esgoto indo para o canal das taxas e você falou, nossa senhora, eu estou mais chocada com essa perda de água aqui. Se a pessoa não dá valor à água, como que ela vai tratar o esgoto, né? E fala aí para a gente um pouco qual foi sua impressão quando você visitou o Terreirão, o que você viu por lá e o que te chamou a atenção, assim, né? Bom, de fato, a gente foi no Terreirão, acho que janeiro, né, Cris? Janeiro. E eu fui com o olhar para o esgotamento sanitário, ou seja, para o saneamento. Tá? Uhum. Ao chegar lá, uma comunidade vizinha ao Recreio, né? Há uma urbanização completamente consolidada, que são o Recreio dos Bandeirantes, com aqueles condomínios, classe média, média alta, ela está ali vizinha. Eu percebi que o grande problema do Terreirão é a água, porque a forma como aquela população é atendida é de uma forma completamente insegura. O que é que acontece ali? Existe o Sistema Oficial de Água, que é da operadora do Rio de Janeiro, que é a SEDAI, né?
e a população fura o tubo da SEDAI, e o tubo que está lá, passando inclusive pela pontezinha que cruza o canal, né? Um tubo, na passagem da ponte, ele está aparente, tá? Então, ela vai e fura, a gente chama sangra, né, o tubo, e dali ela se abastece com aquela água, com aqueles tubinhos, aqueles caninhos que são tipo umas mangueirinhas, passando por dentro do canal, né, de forma completamente segura, com muita perda de água, né, porque as mangueirinhas, a conexão de uma com a outra muitas vezes não é bem feita e fica ali vazando aquela aguinha o tempo todo, tá? Para atender uma população que está sendo atendida de uma forma, vamos dizer assim, não legal, não formal, não oficial, a partir de um sistema formal. E assim, eu não me surpreendi com a situação, porque ela é muito, infelizmente, comum em várias cidades do Brasil. Mas é porque a gente chegou lá para olhar esgoto. E, pasme, existe sistema de esgoto, aparentemente muito bem feito, mas que não está conectado ao sistema também formal. Então, você tem um sistema, uma rede, tubos, canos, instalado lá na comunidade para coletar o esgoto daquela comunidade, mas o que é que acontece? Vai o esgoto, vai a água de chuva, né, que é um tema que é importante a gente falar aqui, tudo lançando lá no canal, sem tratamento. Água de chuva com água do esgoto juntos, sem tratamento. Ao mesmo tempo, e do outro lado tem uma estação de bombeamento, estação elevatória, desse sistema de esgoto do operador formal. Ao mesmo tempo, tem um sistema de água formal e a comunidade tira dali, certo? Para se abastecer da água, que é vital para a gente. Então, assim, é uma contradição espetacular, né? Então, o que surpreendeu foi ter o sistema de esgoto, que a gente achava que não tinha, né? Mas que está sendo usado inadequadamente, porque não está completo ao tratamento, e ter o sistema da água da pior forma possível, né? Que é da forma insegura, e é como se houvesse ali um pacto surdo, né? Entre a operadora, entre a comunidade, tá? Eu tiro de lá a água e não pago por ela. Eu também não atendo essa comunidade, faz de conta, e não cobre por ela. Então, isso é realmente uma situação básica que a gente precisa enfrentar no Brasil. Não estou falando só de Rio de Janeiro, não. Sim. Tá? E você se depara com... Você até falou uma coisa importante aí, né? A importância de separar a água de chuva do esgoto, né? Explica em palavras, de maneira simples isso, que eu acho que isso é fundamental as pessoas entenderem, porque às vezes a pessoa liga ali achando que está indo para onde, né? Está resolvendo o problema, né? Explica um pouco sobre isso antes da gente falar da sua solução, Deise. Tá bom. Eu acho que é muito importante a gente explicar e também explicar, avançar um pouquinho nessa explicação, como é que o sistema de esgoto hoje é usado nas cidades, tá? Então, é o seguinte, veja bem, eu trabalhei numa prefeitura há um tempo atrás, a prefeitura de Olinda, né? Cidade do Carnaval aqui de Recife, tá? E eu fui gerente de projeto da prefeitura. E toda vez que chegava alguma solicitação, era porque meu esgoto que está na minha rua, meu esgoto. E quando você ia, não tinha sistema de esgoto lá, não tinha rede, o tubo de esgoto. O que tinha era o tubo, o cano da drenagem, certo? Que esse cano da drenagem, ele está ali colocado, o sistema de drenagem, sempre quem opera é a prefeitura, tá? É o poder público, é a prefeitura que atua, é a responsabilidade dela. Então, o sistema de drenagem está ali para coletar água de chuva e não a água do esgoto. No Brasil, na América Latina, o sistema dos tubos da coleta de esgoto e o sistema da água de chuva, da drenagem, para evitar que empoce, para evitar que alague, cada é separado, que a gente chama de separador absoluto. Tá? Então, o que acontece? Quando você não tem um sistema de esgoto, na cidade formal, as pessoas fazem o quê? Para resolver seu problema de esgoto, já que sempre é o último a chegar, né? Fossa. Utiliza a fossa. Nas áreas de assentamentos informais, baixa renda, tenta afastar de alguma forma da casa, porque ninguém consegue realmente
viver dentro da casa com o esgoto minando, né? Até sai da casa, pisa na rua, está ali minando. Mas dentro mesmo da casa, a própria população busca uma solução, certo? Então, o que é que acontece? A fossa, ela tem que ter uma manutenção. Você tem que, em determinado período, ela enche, você tem que esgotar. A população não faz e não quer pagar por esse serviço. Ela faz o que a gente chama um bypass, né? E joga no sistema da drenagem, que são aquelas galerias que às vezes ficam na calçada, ou aqueles tubos grandes que a gente vê, né, implantando pela prefeitura nas ruas. Ali não é para ter esgoto, ali só é para ter água de chuva. O esgoto, o que é o esgoto? O esgoto é a água servida, que é a água da pia, do chuveiro, que a gente chama água cinza, mais a água preta, que é a água do vaso sanitário. Isso é que é esgoto. Então, para isso, o esgoto é constituído de vários componentes químicos, certo? E ele polui e causa também muita doença, doenças de veiculação hídrica. A gente tem aí dengue, a gente tem, ficou provado que chikungunya vem de problema de esgoto, né? A gente tem problemas de diarreia, vários problemas relacionados a essa poluição que o esgoto causa, principalmente porque ele tem o quê? Porque ele tem os dejetos, né? Que vêm dos vasos sanitários das nossas necessidades fisiológicas. Então, é importante que a gente entenda que não pode juntar essas águas, que são as águas residuais, que são a água, né, cinza mais preta, do chuveiro, da pia e do banheiro, e a água de chuva. Elas têm que andar de forma separada, porque se a gente junta, a gente compromete. Se bota esgoto na drenagem, ele vai para o meio ambiente de forma in natura, sem tratamento, polui o ambiente e causa todas as doenças que nós temos, inclusive atingindo pobre e rico, tá? Se bota a drenagem no esgoto, aquele sistema, aqueles tubos, aqueles canos, consequentemente, as estações de bombeamento, consequentemente, a estação de tratamento, não está dimensionada para aquela capacidade, não está calculada para aquela capacidade. Então, a gente vai causar problema num e no outro. Então, é importante que a população entenda que se ela coloca o esgoto na drenagem, ela causa dano para ela mesma, causa problema não só para o meio ambiente, como para ela mesma, né? E se a drenagem faz a ligação da drenagem no esgoto, vai fazer com que o sistema de esgoto não funcione bem, não funcione a contento, certo? Aí o que é que acontece? Não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, eu estou aqui, ó, aprendendo e manda ver. Então, o que é que acontece? Então, o sistema de drenagem, como eu falei, é um, e o sistema de esgoto tem que ser outro, certo? Tanto a drenagem como o esgoto, eles funcionam a partir da gravidade, tá? Essas águas, elas têm que ser levadas para os pontos mais baixos, tá? Porque quando a gente bota o cano do esgoto, como ele tem muitos gases ali dentro, porque tem muita substância química, né? Ele tem que ter um espaço dentro da tubulação para esses gases circularem, certo? Então, o sistema, ele funciona a partir da gravidade. Então, para onde a gente vai levar o esgoto? Para os pontos mais baixos das cidades. Para onde os tubos de esgoto devem estar? Do lado dos canais, do lado dos rios, que a gente chama dos fundos de vale, porque eles têm que funcionar na gravidade. De uma forma geral, ao longo de toda a nossa história, desses anos todos, que as cidades foram se consolidando, tá? O sistema de esgoto que prevaleceu, tanto aqui no Brasil, na América Latina, África, certo? É o sistema convencional. Como é que é o sistema convencional? O sistema de esgoto, ele é constituído dos tubos, que é a coleta, que são os canos, né? Que não é o de drenagem, tá? Como ele vai caminhando na gravidade, então o tubo vai tendo que ser aprofundado. Se a gente tem uma cidade plana como Recife, cada vez mais esse tubo fica mais profundo. Chega num determinado momento que eu tenho que usar uma bomba para poder jogar esse esgoto para algum outro lugar, para ele poder ir tratar, né? Com um tratamento adequado para depois lançar no
no corpo receptor, que pode ser, em geral, é um rio, né? Então, o que é que acontece? O sistema convencional, ele atende os imóveis colocando tubo em tudo que é rua. Tudo que é rua vai ter o tubo. Aí ele bota o tubo na rua e liga cada casinha independente. A gente chama isso como um desenhozinho de espinha de peixe, né? É o tubo longitudinal e os tubinhos que saem de cada imóvel. Eu vou chamar de imóvel ao invés de casa, porque pode ser um comércio, pode ser uma escola, certo? Vai ligando a esse tubo que está lá no meio da rua. Então, é um tipo de sistema que ele quebra todo o pavimento, porque o sistema de esgoto chega no fim, as cidades estão todas urbanizadas, né? Em geral, muito pavimentada. Aí chega o sistema de esgoto, né? Então, vai ter que quebrar o pavimento, que a gente fala rasgar o pavimento de um lado e do outro. Como é um sistema que trabalha na gravidade, vai ter que fazer escavações, às vezes, muito profundas, grandes escavações, tá? Se é uma cidade como Recife, onde ela tem o lençol freático muito elevado, aqui meio metro cava, você, em alguns lugares, você encontra água. Aqui é uma cidade que tem muito aterro, certo? Então, você encontra água fácil. Então, você tem que tirar essa água para poder botar o tubo, né? Que a gente tem que fazer, chama de rebaixar esse lençol, tirar a água com bomba. Veja que tudo isso é dinheiro, começa a encarecer. Tem que, como a gente abre um espaço para botar o tubo, que é a vala, tem que escorar essa vala. Se a cidade tem rocha, que tem muitas cidades com rocha, às vezes toda construída em cima da rocha, tem que explodir a rocha para poder abrir esse buraco, essa vala, esse tubo, certo? E tudo isso faz o quê? Com que o sistema se torne muito caro. E tem mais, ele só atende o imóvel pela frente, porque ele só está na rua, tá? E ele só vai atender a cidade formal. Aí o que é que acontece na cidade formal? Você tem na cidade formal, junto da cidade formal, inserido na cidade formal, diversos assentamentos informais, com uma ocupação que não é ordenada, por caminhos, por vias, né? Esse sistema não atende, certo? Além disso, se você tem aquelas casas que são coladinhas uma com a outra, casas antigas, nas áreas de interior tem muito isso, onde o banheiro é lá atrás. Aí, para você trazer o esgoto do banheiro para a rede que vai coletar, para o tubo, para o cano que vai coletar, você vai ter que cortar todo o piso da casa e levar um tubo para ligar lá na frente. E tem também casa que o piso dela é mais baixo do que a rua. Não sei se você já viu isso. Que são aquelas casas que estão justamente nas áreas baixas da cidade, nos fundos de vale. Então, você passa ali com o tubo na rua e aquela casa que está com o piso dela, que a gente chama soleira, lá embaixo, não atende, não chega naquele tubo. Porque senão vai ter que ir muito profundo, por debaixo da casa, com uma confusão para fazer. Tá? Então, esse é o tipo de sistema que não atende principalmente a população que não tem acesso, né, às formas adequadas de atendimento. E tem mais, né? Essa população sempre é a população que está na periferia, a população que é marginalizada, ela está excluída da cidade formal, apesar de estar inserida nela, tá? E ocupando esses assentamentos irregulares. Essa população também busca, porque, como eu disse, ela não vai ficar dentro da... Até uma palafita, você tem alguma proteção, mesmo que você jogue ali no rio, no canal, o esgoto que está sendo, né, os dejetos que está sendo produzido pela família, né, você não está ali em contato direto. Quando você vai para a rua, você está, né? As crianças e tal, nas áreas totalmente desordenadas. Mas essa população ela vai buscar uma forma de atender, de se proteger minimamente dentro da sua casa. E outra, ela quer afastar o esgoto e acha que o problema está resolvido. Se chega um sistema, ela não pode, muitas vezes, nem quer aceitar ter mais um custo, porque vai ter que pagar, no mínimo, uma tarifa social, certo? E, muitas vezes, não tem instalação hidrossanitária suficiente, né, para se ligar ao sistema. Às vezes, nem banheiro direito tem. Então, você vê que esse modelo convencional é um modelo que ele é muito excludente,
né? Ele não consegue atender, tanto é que está provado os déficits absurdos que a gente tem. Hoje, no Brasil, a gente tem só 107,5 milhões de brasileiros atendidos com rede, Meu Deus. certo? E apenas 43%, certo, desse atendimento está tratado. E tem ainda uma questão desse sistema convencional que é muito grave, Cris, que é o seguinte: a operadora, né, a concessionária, Compesa, Sabesp, SEDAI, né, Cosampa, vários, né? Cada estado tem um, porque é aquele modelo antigo da década de 80, da década de 70, aliás, que é o Planasa trouxe, tá? Então, a operadora vai lá e implanta o sistema de esgoto convencional. É obrigação a gente chama usuário, certo? A pessoa da casa, do imóvel é o usuário, tá? Na África chama utente, né? É obrigação desse usuário fazer a ligação da casa dele àquela rede. Tudo bem, chamar alguém especializado, um encanador, para fazer essa ligação, certo? É dado pela operadora um prazo para ele fazer essa ligação. Depois desse prazo, a operadora começa a cobrar a taxa do esgoto, que em geral é 100% da taxa de água. Mas ele, às vezes, até paga e não se liga, certo? Por exemplo, o Instituto Trata Brasil, que você conhece bem, fez um estudo em 2015 e identificou que nas 100 maiores cidades, mais de 3 milhões de imóveis, certo, tem rede passando e não está ligada ao sistema. Por isso que a gente tem tanta poluição. Todos os nossos rios de nossas cidades, a minha cidade, por exemplo, que é a cidade das águas, né? Dizem que é a Veneza brasileira, que é Recife, tem 74, 77 canais, fora vários rios, é toda poluída, tá? O Rio Tietê, né? Tanto investimento já foi feito, totalmente poluído. Então, o que é que a gente tem que observar nisso? Além de tudo, tá? A gente tem uma cultura muito individualista, né? Que é presente muito em várias pessoas. Então, é preciso desconstruir essa cultura. Então, para isso, é necessário fazer um processo participativo. E, para fazer um processo participativo, é necessário mobilizar as pessoas, né? E essa prática não é adotada pelo modelo convencional. Certo? Então, por isso que a gente trabalhou numa solução alternativa que possa, primeiro, esgoto é caro, não dá. Esgoto é muito caro, é obra enterrada, não interessa político, né? Aí se faz dessa forma convencional, se faz grandes estações de tratamento, como, por exemplo, a gente está trabalhando num projeto agora de despoluição da bacia do Rio Pinheiros, em São Paulo, tá? Bacia é a região, tá? Que é um termo também técnico, é a região onde toda a água que cai naquela região acaba indo para o rio, tá? E o esgoto que é produzido daquela região também tem que ir para o rio, porque a gravidade é o ponto mais baixo, certo? Uhum. Existe uma estação de tratamento bem grande lá em São Paulo, no município de Barueri, na região metropolitana, que pega esse esgoto da bacia do Rio Pinheiros, que praticamente essa bacia fica toda dentro da cidade de São Paulo, tá certo? Então, você vê, faz primeiro a estação de tratamento, bem grande. Aí depois faz aqueles grandes coletores, aqueles grandes tubões para o esgoto chegar até lá, certo? Aí depois vai fazendo as estações elevatórias, que são as estações de bombeamento. Aí o dinheiro vai acabando, né? Aqui. Em todo lugar. É uma lógica, certo? E aí não faz manutenção. Sim, e outra, aí você não tem dinheiro para fazer a rede, não tem dinheiro para entrar nas áreas precárias. Então, isso provocou bastante, né? Eu digo que ele é um grande mestre, um engenheiro chamado José Carlos de Mello, há mais de 30 anos atrás, certo? A pensar alternativa. Como é que a gente pode sair desse conformismo, dessa situação de não atendimento, dessa coisa de trabalhar? Porque tem que ter primeiro a estação de tratamento, realmente, né? Porque você também não pode ligar as casas no tubo sem ter onde tratar, né? E a estação de tratamento está no fim, que a gente chama jusante. A casa
que é onde o esgoto começa, que começa no banheiro, está no início, está no montante, né? Mas a gente começa lá do fim, fazendo uma coisa bem grandona, para chegar onde o esgoto está sendo produzido. Olha a lógica. Então, esse engenheiro, cara muito visionário, certo? Há mais de 30 anos atrás, disse o que é o ponto circunstancial da questão? Precisa reduzir custo, porque essa coisa é cara, é caro. Simplificar a implantação e a operação do sistema, né? Adequar esse sistema a todos os tipos de ocupação e causar menos transtorno e dialogar com todos os envolvidos. É aí que vem, né, o sistema condominial. Por quê? O que foi que ele idealizou? Pensa no prédio, tá? Eu moro num prédio, né? Eu moro no segundo andar, meu prédio tem 6 pavimentos. O esgoto que está sendo produzido das águas servidas, cinza, da pia do banheiro e da água do vaso sanitário, está passando pelo meu apartamento, o mesmo tubo, não está? Está passando. Ó, está na gravidade, nunca tem entupimento, é muito difícil, raríssimo, né? O que foi que ele disse? Eu vou pegar e deitar esse prédio. Pá, deitei o prédio. Esse prédio vai virar a quadra ou o quarteirão, certo? Com isso, ao invés de eu passar, lógico, só se for uma necessidade, aí eu vou explicar mais na frente, eu passo por dentro do lote. Mas na quadra, no quarteirão, eu tenho as calçadas, os passeios. Então, eu vou pegar um tubo de menor diâmetro, certo? E vou colocar ele pela calçada, porque tem uma coisa também. Quando eu boto o tubo na rua, esse tubo, esse cano, como a rua tem carro passando, ele tem que ficar uma certa profundidade. Senão, a carga, o peso do carro vai afetar ele, se ele começar muito raso, muito próximo do pavimento. Então, em geral, isso é regra, a gente começa com 90 centímetros, quase 1 metro de profundidade. Trabalha na gravidade, aí a gente faz a conta, o cálculo, aí isso vai aprofundando. Daqui a pouco está com 2,5 metros de profundidade esse cano, 3 metros. Está entendendo como é? Por isso que é uma coisa cara, pelas outras razões todas que eu expliquei. Quando ele vai para o passeio, o cano, o tubo, no menor diâmetro, ele pode ficar mais raso, mais para cima, porque eu não tenho o carro ali por cima transitando, ônibus, caminhão, né? Então eu instalo o tubo, cano, com menos de meio metro de profundidade. Tudo bem, ele pode chegar no ponto mais baixo dessa quadra, porque sempre ele vai andar na gravidade com 60 centímetros de profundidade, 80 centímetros. Então, como é que eu faço o que a gente chama de coleta do esgoto, que é a rede, né? Uma parte do sistema de esgoto? Eu faço pela quadra, pelo passeio da quadra ou do quarteirão. Com isso, eu vou reduzir e muito a rede de rua. Não é que eu não vá ter, mas eu vou ter muito, muito menos na cidade formal, certo? Estou falando ainda da cidade formal. E vou conseguir pegar esse esgoto de uma forma muito mais barata, sem causar tanto transtorno, tá? E o que é que eu faço? Eu também vou conversar com as pessoas para poder fazer o sistema funcionar e as pessoas se ligarem a esse sistema. Quando eu chego na área desordenada, que são nos assentamentos informais, na favela, aí eu vou adequando essa instalação dessa tubulação de conformidade com aquela ocupação. Óbvio, se for uma favela que não possa ficar ali, eu não vou fazer, porque a gente tem também favelas que estão ocupando, como a gente chama, áreas que não podem ser edificadas, né? Palafita, áreas de muita declividade de encosta. Mas se é favelas, como Terreirão, tá? Toda ordenadinha, certo? Dá para você fazer o sistema de esgoto como está feito lá, né? Com as caixinhas, com algumas tubulações pela rua, certo? Atendendo de uma forma muito, muito mais barata, né? A partir desse conceito das quadras ou de aglomerado de casas. Quando eu chego na favela, eu vou juntando os caminhos, vou olhando os caminhos
e ali é como se fosse o que a gente chama do condomínio, né? É a mesma lógica do prédio, só que está deitado e a quadra, ou o quarteirão, ou o conjunto de casas vira o condomínio. Não é um condomínio formal, tá? Como num prédio de apartamento. Por isso que é o sistema condominial. Não sei se deu para entender. Sim. Então, Você não tem nenhum desenho aí para mostrar, não tem? Que isso acho que é legal. A diferença de um e de outro, assim, né? Assim. Tá, eu vou mostrar aqui. Não, mas pode continuar falando, Deise. Pode continuar, porque está ótima a explicação. Acho que está super compreensível. Manda ver, não deixa eu te interromper, não. Vai. É, Depois, no final, você não, mostra. não, dá para mostrar legal. Só, desculpa. Só botar Agora, aqui. o que vocês fazem é essa ligação dos Você canos, tem. né? Vocês não têm ETE, vocês não constroem ETEs, vocês ligam, fazem uma ligação mais barata para se ligar a uma ETE existente, né? Uma elevatória, enfim. Existente ou não, a gente faz o projeto de tudo, tá? Uhum, Agora, o foco do sistema condominial é na coleta, é entendi, em trazer o esgoto até a estação de tratamento, tá? entendi. Mas a gente faz o projeto da rede, que é a coleta, que são todos os canos. A gente faz o projeto das estações elevatórias, porque sempre precisa. E também a gente mexe. Essa parte de estação elevatória e estação de tratamento é igual ao convencional. Só Uhum. que a gente usa um conceito de fazer, se necessário, tiver pouco recurso, descentralizado. Porque o importante é implantar o sistema que atenda onde o esgoto começa, que atenda o imóvel, que atenda a casa, certo? Esse é o que é fundamental. Então, o recurso que tem é para atender, primeiro, a casa. Por isso que a gente diz que faz o projeto do esgoto, o projeto executivo, numa escala que a gente diz 1 para 1, tem que ir no campo e entra nas casas. E, principalmente nas áreas desordenadas, a gente precisa entrar para ver a adequação das instalações hidrossanitárias ao sistema que vai ficar nos passeios, depois nas ruas, até chegar à estação de tratamento. E pelo que você falou, uma das qualidades desse sistema é que você se adequa à arquitetura, né? À desordem, né? Você se adequa àquilo que não vai sair. Porque não adianta, né, Deise? Tem situações aqui, isso é informal, isso é favela, mas, gente, não vai sair, então tem que resolver, né? Exatamente. Ou resolve tirando, ou resolve saneando, porque ficaram... Não dá. Você precisa me habilitar aqui para eu poder fazer a apresentação. Ih, caramba, então acho melhor a gente não arriscar, não. Depois você manda e eu publico, tá? Tá, joia. Eu acho Pronto, que é pronto, melhor, pronto. porque se a gente... Qualquer coisa aqui pode dar... Tá certo. Então, veja, a parte física do sistema é essa. Você tem o limite dos lotes, que vai formando aquela quadra ou quarteirão, rua de um lado, rua de outro, rua de outro. Você estuda aquela quadra, aquele quarteirão, identifica o ponto mais baixo dela, bota essa rede contornando esse quarteirão e liga ela para a rua num determinado ponto onde a rede da rua está. Aí, veja, na face da quadra, do lado da quadra, se você tem lá o que a gente chama do ramal condominial, tá? Você não precisa, né, ter a rede na rua. Então, você já diminuiu um trecho de rede de rua. Tem um desenho assim, com 4 quadrinhas, que explica super bem. Né? Eu não sei se eu mostrar aqui, as Dá pessoas para veem. ver, dá para ver. Dá para ver, chega mais perto, sim. Eu vou mostrar o convencional, tá? Só para comparar. Né? Uhum. Esses quadradinhos são as quadras. Certo? Aqui é o convencional. Certo? Tá, Isso aqui é certo. uma quadra. Cada quadradinho desse menor são os imóveis, os lotes. Aí você vê, como eu falei, ó, espinha de peixe. Tem um tubinho aqui e todos os tubinhos saindo das casas, certo? E tudo Certo. que é rua. Aí vem o condominial. Olha como ele fica. Mesmo desenho, certo? Uhum. O que está aqui ao redor da quadra é o ramal, que a gente chama do ramal condominial, que é uma rede, tá? E
Esse ponto aqui é o ponto mais baixo, tá? Isso tudo tá sendo mais baixo para cá. O ponto mais baixo é aqui. Aí aqui eu boto a rede de rua. Aqui eu boto a rede de rua e aqui. Então, o que era isso? Comparando os dois. Ah, é uma economia enorme, né? Simplesmente diminui 40% do custo. Uhum. Como a rede, no sistema todo, representa em torno de 60%, veja a economia que a gente vai ter. E o que... Diga. Não, e o mais interessante é que a gente viu aí um desenho todo arrumadinho, mas você mostrou aqui para mim, né, que você pode fazer um negócio orgânico praticamente, né? Nas favelas, é porque eu não estou com o desenho aqui impresso, mas tem aí na apresentação, eu mando para você. Sim, certo? A gente publica. Porque tem outro detalhe, digamos, o banheiro está lá atrás, certo? Como eu falei, aquelas casas grudadinhas, tá? A população, às vezes, está até no nível da rua mais baixo. Aí eu uso o quê? O ramal dentro do lote, que é o ramal que a gente chama de fundo de lote. Não porque eu queira fazer isso, porque isso realmente as operadoras não gostam de trabalhar, porque para operar tem que entrar dentro das casas. Então não é uma operação, digamos assim, fácil nesse sentido, porque engenheiro não gosta muito, e tem que falar, né? Mas não gosta muito de falar com as pessoas, quer fazer a obra pronta, ir embora. Mas nesse caso não tem alternativa. Aquelas casas onde o piso dela está bem abaixo da rua, então tem que botar lá atrás o tubo, o ramal condominial, certo? Então a gente tem o ramal de calçada, de passeio, que é esse aqui, tá? Que a gente mostrou. A gente pode ter um ramal dentro aqui dos lotes, por conta dessas questões que são questões topográficas, tá? Para a gente não levar lá para a calçada. E a gente tem ramal também que pode ser no jardim. Por exemplo, há 30 anos que Brasília, nossa capital, faz sistema condominial para atender sua população, tanto a área piloto como a cidade satélite. Porque Brasília foi toda construída sem sistema de esgoto. Aí depois viram que tinha que ter o sistema de esgoto. Aí chegou na Asa Norte e Asa Sul, aquelas mansões, tá? Que tinha ali, na grande maioria eram fossas, né? Então foi conversar com aquela população para implantar o sistema de esgoto. Pela calçada, as calçadas de piso português, pedra portuguesa, caríssima. Então, o que é que os condôminos, né, os usuários, né, daquela quadra decidiram? Que o ramalzinho que poderia ficar na calçada ficaria no jardim. Então, em Brasília, você tem ramal, certo? Coletando, assim, desviando de piscina, tá? Mas resolveu. Hoje, Brasília é uma das cidades, Brasília que eu falo da satélite, melhor saneada, que tem melhor atendimento em termos de coleta e de tratamento também, certo? Entendi. Então, o ramal tem 3 tipos, na calçada, no fundo de lote, no jardim. E, às vezes, você tem que fazer misto, você tem que usar de calçada e fundo de lote, né? Se um lado da rua está mais alto e o outro lado da rua está mais baixo, né? Da quadra. Então, um lado vai ficar o ramal de calçada, do outro lado pode ficar o ramal de fundo de lote. E nas áreas desordenadas, nos assentamentos precários, é o ramal que passa por onde pode. Esse é o nome que a gente dá ao ramal, porque ele vai buscando os caminhos, né? Então a gente faz uma rede onde tem as ruas e por dentro daquele emaranhado a gente vai buscando forma de atender a todo mundo. Então, esse tipo de sistema, ele garante o acesso às pessoas. E por quê? Ele tem um componente social muito forte, porque ele vai até as pessoas, mobiliza as pessoas, traz as pessoas para a solução. Então, o que é que a gente pratica? As reuniões condominiais. A gente vai em cada quadra explicar como deve ser e ouvir deles, como eles entendem que é, porque a solução já está lá. O que a gente vai fazer é ordenar essa solução. Ordenar para que seja tudo coletado, para que seja tratado e a gente tenha qualidade de vida, saúde, porque esgoto é saúde, educação, renda, né? É tudo junto, né?
Quando você olha péssimo IDH, é porque não tem saneamento, Perfeito. no mínimo, né? É um dos problemas. Então, a gente faz a reunião condominial, que é onde a gente trabalha a adesão. O usuário vai entender, tá? O que é que vai acontecer na quadra dele. E a gente reúne o quê? Os vizinhos. Você mobiliza ali uma força. Claro que você já falou se é a operadora, você tem que conversar com a prefeitura, você tem que conversar com as entidades sociais, você tem que conversar com a liderança dessas ocupações informais, certo? Mas, principalmente, você tem que falar com o usuário. É para você não falar de um a um, você junta aquele grupo para explicar. Aí tem vários instrumentos que você trabalha para explicar. Saio dali, saio com um documentozinho, que é a adesão, não é uma coisa formal, mas é um documento que eles estão se comprometendo a entender o que é aquele sistema. É dito, olha, você vai pagar uma tarifa? Vai. A gente tem que falar a verdade, Cris, sempre com a população. E a população tem entendimento, não subestime a população. Tem que trazer ela para a solução. Então, a população é um elemento central do saneamento. Se a gente não fizer assim, a gente vai permanecer nesse status quo que a gente está, certo? Com menos da metade da população brasileira. Eu estou falando de Brasil, né? Não estou nem falando do resto, Sim. Certo? Menos da metade da população brasileira com o sistema coletado, com o esgoto coletado, às vezes nem está coletado, porque a casa não está ligada. Olha lá, os 3 milhões de ligações oficiosas que o Instituto Trata Brasil levantou, né? Nas maiores cidades. Enfim, a gente tem que buscar essas soluções que realmente possa possibilitar o atendimento a todos, que seja uma solução que garanta, né, equidade, igualdade, que todos nós temos direito a ter água potável segura, porque o sistema condominial também serve para água, tá? Ele reduz bastante perda, porque também faz toda a distribuição também pelas calçadas. Aí a gente tem uma proposta de colocar mais medidores, além daquele medidor da casa, que é o hidrômetro, tá? Para poder controlar a perda, porque uma coisa gravíssima no Brasil, em várias cidades da América Latina, por onde eu já andei pelo Paraguai, pela Argentina, pela Nicarágua, por Honduras, por Moçambique, é a perda de água. Então, como é que a gente hoje tem uma situação, uma pandemia mundial, onde o básico é água e sabão e perde assustadoramente água? Tem cidades brasileiras que chegam a perder da água que produz, não só a perda física, mas a perda de faturamento, 60%. É absurdo, gente. A conta não fecha. A questão do terreirão, né? Ali não está sendo cobrada as pessoas aquela água, mas a água tem um custo para captar, um custo para levar até a cidade, né? Em geral, os mananciais de água cada vez estão mais distantes da cidade, porque nossos rios estão totalmente poluídos, não é verdade? Então, o sistema de água está se tornando cada vez mais caro. Cada vez que a gente precisa procurar um manancial, ele está mais caro, mais longe. Então, vai ter que ter aqueles tubões, que são as adutoras, para trazer aquela água, tratar aquela água. A gente recebe água potável, gente. Água tratada, né? Então, é complexo, parece ser, né? É desafiador? Muito. Mas é possível fazer? É. Vontade política, parceria, colaboração, tá? Pensar fora, como a gente diz, fora da caixa, tá? Não fazer de forma cara e fazer de forma que atenda a todos. Tem aqui um comentário do Helder que fala, né, que a população termina fazendo parte do sistema, que é o que você falou, né, e que a mobilização é super importante até na questão da educação sanitária. E eu lembro você falando, inclusive, que às vezes vocês chegavam nos lugares e as pessoas jogam absorvente, né, no vaso sanitário. E nos lugares que vocês já estiveram, porque eu imagino que eu queria até perguntar isso também, onde vocês já implementaram, onde vocês vêm implementando esse sistema, cases de sucesso, né? E aonde vocês já chegaram, se vocês perceberam a melhoria da consciência das pessoas, da autoestima, né? Inclusive, porque eu acho que isso faz parte, e feito o João Márcio está falando aqui também, né? Melhora a qualidade de vida, é uma questão assim,
a população com certeza deve ter uma receptividade alta. Como é que é? Vocês percebem essa melhoria, essa autoestima, esses hábitos novos serem construídos ao longo desse processo? Sim, perfeitamente. Como a gente faz um projeto e acompanha esse projeto com a obra, né? A gente tem essa condição de ver como é, e precisa fazer as reuniões que eu falei, as reuniões condominiais, e mostrar à população. E nesse momento a gente também faz o trabalho de educação sanitária e ambiental, informa, não deve usar isso, não deve colocar absorvente, não deve colocar lixo, não deve juntar com água de chuva, não deve, depois que a gente sair daqui, a obra foi implantada, fazer a ligação, porque lá está a poça no quintal. Então, isso tudo é explicado. E, olha, uma coisa super importante, pelo pessoal da área social, psicólogos, assistentes sociais, certo? E pelo pessoal da engenharia, porque é fundamental nesse trabalho que a equipe esteja integrada, tá? Então, o pessoal da área social, muitas vezes, sabe até, em geral, sabe até explicar como é que funciona o sistema, porque eles também são treinados para isso, certo? Então, você vê que realmente a população... Eu vou contar o caso de uma cidade que a gente trabalhou recentemente. Depois eu digo por onde a gente já andou, inclusive pelo Rio de Janeiro, né? A Eu Condomínio, vou querer que é a saber empresa da isso. qual Como é que eu foi faço a tentativa? parte. No Deixa eu só Rio de deixa eu Janeiro a só gente já atuou, que foi Odeio. criada. Deixa eu só te fazer uma pergunta de uma pessoa, porque na live anterior eu não consegui mexer nos comentários, então eu tô assim, eu preciso responder as pessoas. Tem a Rosane está perguntando aqui qual o valor médio do investimento por unidade imobiliária. Dá para responder isso? Olha, dá mais ou menos para responder. Depende também do sistema, né? O tratamento, o tamanho do sistema, né? Então, você gira em torno do quê? 1.200, mil e poucos dólares hoje, né? Considerando tudo, não é só a coleta. Você tem que considerar o tratamento, que é também pesado dentro do sistema. Você tem que considerar a estação elevatórias, as unidades de transporte, que são os grandes coletores troncos, e tem que considerar a rede. Se essa rede fica mais barata, você vai reduzindo isso, né? Então, voltando, não sei se ficou claro para ela. Em Não sei. torno, eu acredito, de 1.000 e poucos dólares. Eu posso até ver aqui Eu um acho que ela valor está mais. perguntando sobre a rede coletora que vocês fazem, né? Os ramais. Eu acho que ela está perguntando sobre isso. Não sei. Qual o valor médio de A gente investimento não por faz só o unidade? ramal, né? A gente faz o ramal, a rede e a rede. Uhum. Veja, depende muito do tamanho dessa rede, da quantidade de habitantes também, mas a média, deixa eu ver aqui, em torno de 60% a rede representa do custo do sistema, certo? Ela fica em torno disso. Deise, você falou que você já Eu tentaram. posso dar essa informação melhor para ela na sequência. Depois você pode talvez procurar ela aqui no privado e aí tirar a dúvida melhor, porque eu acho que não ficou. Vocês falaram que já tiveram aqui no Rio, você já tem algum trabalho aqui no Rio? Como eu estou dizendo, a Condomínio, que é a empresa que foi criada pelo José Carlos Melo, tá? Já trabalhou em vários lugares, inclusive aí no Rio de Janeiro. Mas só para responder aquela tua pergunta, em relação à questão de como a população se sente, como ela absorve, a gente fez um trabalho há 2 anos atrás aqui para Pernambuco, para um programa financiado pelo Banco Interamericano, o BID, que é o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca, que é o terceiro rio mais poluído do país, tá? E o BID orientou a Compesa, que é a operadora do estado de Pernambuco, como a SEDAIA do Rio, a implantar sistema condominial. Orientou, indicou, certo? Uhum. E aí a gente trabalhou na primeira cidade dessa bacia do Rio Ipojuca, que foi a cidade de Tacaimbó. E nós fizemos toda a parte do sistema dos ramais, das ligações intradomiciliares, entramos em cada casa, em torno de 2.400 imóveis, a gente entrou de um a um,
E nós trabalhamos essa mobilização da população, fizemos reuniões condominiais e acompanhamos a obra, que durou 15 meses, né? Ao término do sistema da implantação, que eram 2 subbacias, o ramal, a rede, a intradomiciliar, estações elevatórias e a estação de tratamento, tá? 90% da cidade estava ligada ao sistema, que é um case. Porque, em geral, qual é o histórico que se tem? Se implanta todo o sistema, o que se tem de efetiva ligação feita é 40%, 30%, às vezes ao longo de 10 anos. Como a gente fez esse trabalho social, que eu disse que é um trabalho super importante, tá? Que ele trabalha a educação ambiental, conscientiza, discute o problema com as pessoas, a gente conseguiu atingir esse índice de atendimento. E tem um vídeo que, como a gente, né, não trouxe para aqui, que é muito lindo, eu vou repassar para você disponibilizar, são 2 minutos, da população falando do que foi esse trabalho para eles. Você chegar hoje lá na cidade, e era uma cidade, pasme, que não tinha atendimento contínuo de água. O atendimento era o que a gente chama intermitente, temporário, porque essa cidade fica no agreste de Pernambuco, numa região onde já começa a seca, enfim. E as pessoas aceitaram e vão pagar pelo sistema, os mais vulneráveis na tarifa social, que aí a tarifa social não cobra esgoto, ela só cobra água, tá? Mas aqueles que não se enquadram na tarifa social vão pagar água e vão pagar esgoto, tá? E esse vídeo é muito lindo, porque o pessoal, principalmente os idosos, falando do quanto foi importante, certo? Todo esse trabalho social, as pessoas chegar, explicar. E nessa cidade, pasme, tem um canal cortando toda a cidade, que era o receptor do esgoto. Hoje o canal está completamente seco, um canal de concreto, né? Todo revestido. E não tem nada, porque não tem mais esgoto para botar ali. E a cidade chove muito pouco. Não precisava daquele canal. Na realidade, ele foi feito para ser drenagem, mas na realidade não era drenagem, era esgoto. Então, a Condomínio já trabalhou no Rio de Janeiro, né? Há muito tempo atrás, acho que foi na década de 90, tá? Nas favelas, no Complexo do Alemão, na favela da Rocinha, e fazendo água e saneamento, esgotamento sanitário. Porque o que é que acontece? Diga. Não, mas aí lá, aí que entra a minha pergunta até. Aí vocês criam toda a solução de conectar a comunidade com a rede e tudo, mas aí vai para uma SEDAI, né? Pois é. Esse é que é o Aí, problema. Esse é que é o problema. aí, aí você resolve metade, resolve um pepinão, mas aí fica pelo menos fica um problema mais evidente, talvez, né? Não sei. Porque como é Porque, que é isso? Cris, você tocou numa questão extremamente importante. O problema de saneamento de uma forma geral, não é nem tanto fazer a implantação do sistema. Lógico, se for no modelo convencional, vai inviabilizando porque não atende a todos, tá? Mas o problema é a operação e manutenção, que é a sustentabilidade do sistema. Então, os operadores têm que fazer a parte deles e a população a partir dela. Por exemplo, a gente foi fazer o gerenciamento social, a parte social, e gerenciar a obra também, de uma obra de água aqui da Compesa, em 2012, por aí, numa área chamada Ibura, que Recife é um anfiteatro. Então, Uhum. do lado leste é o mar, né? Do lado oeste é morro, do lado norte morro, certo? E essa região do Ibura, ela fica no lado oeste, e é um morro, tá? Então, a Compesa estava melhorando o sistema de água daquela região. Primeira reunião que nós fizemos com a população, eu fui para essa reunião. E eu quis mostrar de onde vinha a água, que é de um sistema aqui, de um manancial chamado Pirapama. Mostrei foto, dei números, valores, pá, 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 pá. Aí levanta um senhor e diz, doutora, né? É muito interessante, vocês vêm aqui falar que a gente tem que se conscientizar, ter o uso consciente da água, mas o cano da Compesa está ali na rua, estourado, vazando água. Né? A SEDAI deixa o terreirão, né, furar o tubo dela e tirar a água e não cobra por isso. Então, você vai, faz todo um trabalho de conscientização da população, certo? De levar a água para o morro,
porque de já não tirar a água um pouco da cidade formal, de quem tem, e distribuir para quem não tem, né? E o que é que acontece? Depois a operadora não dá prosseguimento da forma que deveria dar àquilo que foi projetado, discutido e implantado. Então, não quer operar. Eu sei que tem, se fala muito da violência, né? A violência, como é que chega nessas localidades, a gente sabe aí que tem, né, as questões, né, do tráfego, tudo mais. Mas é possível fazer, é possível chamar, é possível chegar. Nós trabalhamos aí. Eu não estava na condomínio nessa época, mas Carlos trabalhou aí com várias comunidades, Complexo do Alemão, Rocinha, tá? Implantou, fatiou o morro, porque se o morro aí da Rocinha, por exemplo, das favelas, são 210 metros, né, de diferença de nível, tá? Aí você tem que, para não ficar muita pressão na água e os tubos não estourarem, você tem que fatiar o morro. Tudo isso foi feito. As reuniões condominiais, discutido, né, com liderança. O pessoal deu permissão, porque você tem que pedir a permissão, né? É a nossa realidade. Está entendendo, Cris? E aí, depois, quando tudo isso acaba, o programa acaba, porque esse foi o PAT, um programa, né? Eu acho que foi até com recurso do Banco Mundial, não lembro bem, mas eu acho Mas que aí sim. foi parceria com a SEDAI, quando você entrou aqui no Rio? Sim, Foi parceria com a SEDAI? sim, sim. E depois, a sustentabilidade não aconteceu. Voltou-se aquele pacto surdo, né? Eu não cobro, né? Também não fiscalizo, faço de Mas a conta rede e está deixo lá a que vocês coisa lá. fizeram. A rede Sim, está lá, está tudo E implantado vocês lá. lembram se foi numa área grande da Rocinha? Foi, da Rocinha, do Complexo do Alemão, foi mais de 500 mil habitantes. Quantos anos tem Foi, isso, Deise? foi da década de 90. Foi Ah, na década então de já 90. está o triplo, né? Não, já está o triplo e É, outra coisa, o sistema já deve estar todo é, desordenado, né? é. Porque tem a questão do dono da água, né? Então, se você cria e deixa esse processo, essa dinâmica acontecer, você nunca consegue resolver. Sim. Então, E desses lugares todos que você teve no Brasil, Deise, qual é a cidade aí que tem essa melhor combinação entre essa rede coletora que vocês fazem e uma operadora de qualidade que falou, poxa, tivemos resultado, porque deu para todo mundo aí, a colaboração de todo mundo fluiu, né, e fez a diferença. veja, Brasília é um exemplo, Brasília. certo? Aí aqui eu estou fazendo elogio à CAESB, os colegas da CAESB, porque de fato eles adotaram o sistema condominial há muito tempo, tá? Obviamente que Brasília é um pouco um caso à parte, né? Porque, por exemplo, você vai para uma cidade como Salvador, né? Que tem a complexidade que tem Salvador, uma casa em cima da outra. Salvador não é laje, né? É uma Uhum. casa em cima da outra. Então, em Salvador, você consegue. Também foi feito o projeto Bahia Azul, na década de 90, com o sistema condominial. Hoje a Embasa usa o sistema condominial, né? Que é a SEDAI da Bahia, tá? E usa o sistema condominial agora. Por conta de algumas questões do tipo de cobrança, nem se fala muito que é condominial, mas é o sistema condominial que é adotado lá. Brasília, o que foi que Brasília fez? Né? Brasília tem dentro da organização, da empresa, um setor, uma gerência de projeto e de mobilização social. Por isso que eu digo a importância de trabalhar com as equipes integradas. Todo projeto de coleta, todo projeto do sistema de esgoto novo é feito por essa gerência, certo? E o que é que ela faz? Aquele cano que saía da casa, que ia até a rua, no sistema condominial ele se tornou aquele ramalzinho da Uhum. calçada, porque você não vai mais para a rua, não é isso? Então, ela cobrava por essa ligação, para fazer essa ligação, agora ela cobra por esse cano que está na calçada. Com esse recurso, ela faz mais coleta. Não sei se ficou claro, entendeu? Então, é um modelo que você aplica o recurso que antes seria para um sistema que não atende a todo mundo,
aplica num modelo que atende todo mundo, certo? Fazendo mais e mais barato. Porque você recebe do usuário aquele valor do cano que ia da casa para a rua, que agora vai ficar na calçada, juntando com o do outro lote e do outro lote, certo? Você diminuiu o custo dessa rede, porque é uma rede, né, mais barata, que representa os 60%, e você consegue fazer mais redes, tanto de ramal como de rede, entendeu? Quem tem a condição de pagar, paga. Quem não tem, parcela em várias parcelas, entendeu? Mas ela sempre cobra. Então, óbvio que a conformação urbana de Brasília é mais fácil de atuar, né? E Brasília também tem um nível de renda melhor, tirando as cidades satélites. Quando você vai para uma cidade como o Rio, que você tem muito assentamento formal, como Recife, como Salvador, né? Você tem que usar muita criatividade. Mas a operadora precisa assumir esse compromisso. A operadora precisa ter a responsabilidade de fazer e realmente fazer, né? E Não por isso que fazer de foi, conta. e por isso que talvez seja o caso, a solução, o caso do que foi falado na live anterior, né, da necessidade de fatiar esse bolo aí, né, que talvez isso melhore, né, as operadoras, as concessionárias para tratar o esgoto poderem ser várias, né, e não uma única. Eu acho que isso aí seria uma grande diferença, né, Deise, porque facilita, né? Como é que você vai dar conta de um monte de elevatório, um monte de ETR, você podendo passar para Hoje, outras veja, pessoas? hoje está aí uma discussão que é a questão do marco regulatório, né? De Isso. mudar esse marco para trazer de uma forma de uma forma que a iniciativa privada, né, possa de fato entrar, né? A gente hoje já tem a iniciativa privada atuando, né, nos sistemas de saneamento. Aqui na minha cidade, na região metropolitana, quem opera o sistema de esgoto é a BRK. Era a antiga Odebrecht Ambiental, foi vendida e a BRK. Opera o quê? 15 municípios, que são 14 municípios da região metropolitana, mais Goiânia, né? Goiânia, que tem a Fiat, então são 15 ao todo. Tá? Ela é quem opera o sistema de esgoto. Fez parte dos investimentos, que ainda deve estar fazendo, a gente acompanhou é uma PPP, uma parceria público-privada, tá? Fora, a BRK atua em vários estados, você tem aí a Iguá Saneamento, você tem várias outras empresas privadas que estão atuando no setor. Agora, o marco legal está em discussão, né? Porque tem uma discussão também muito política, tá? Que envolve as operadoras, as concessionárias, né? Essas grandes concessionárias do Estado, né? Mas que eu concordo plenamente que a solução, o desafio não pode ser enfrentado só com as concessionárias, né? Você tem que abrir esse mercado de fato, e aí a iniciativa privada funciona assim, com uma outra lógica, né? Aí, não tem que ter resultado? Tem que ter resultado, mas tem que ter eficiência, né? Tem que, de fato, fazer com que a coisa aconteça. E outra coisa, o município tem que se envolver nisso também, claramente, tá? Hoje você vê algumas iniciativas colaborativas. Você tem uma entidade que é Água Mais Acesso, que vem trabalhando com a questão de água, porque é outro tema, talvez outra live, né? O atendimento na área rural, né? Que é outro grande desafio que também tem que fazer parte da solução. Tá? Então, você tem que trazer as forças, os recursos que estão aí disponíveis. E tem gente querendo trabalhar, tem gente querendo fazer. Né? E a própria população. Por isso que não dá para fazer um sistema que não fale com as pessoas, que não envolva a população, que não explique a elas como é que deve usar, que convença a ela que saneamento é um negócio. Né? Você gera lodo. Né? O lodo é um negócio. Tá? Hoje a gente vê, né, algumas iniciativas, principalmente de jovens, né, trabalhando muito com tipos de processo de tratamento que gera o quê? Que gera energia. Né? Então, e tem isso muito pelo mundo afora. Tem muita solução, Cris. O que precisa é
juntar esforços, juntar isso tudo, fazer de forma colaborativa, para que as soluções, de fato, se viabilizem e aconteçam. E precisa, talvez, falar mais na televisão sobre saneamento, sobre o que é drenagem, eu sobre o que acho é que assim, esgoto. a gente precisa se desvencilhar também de uns obstáculos de lei, eu acho, né? Porque, sei lá, às vezes atrapalha mais para atrapalhar do que para. E eu percebo que o saneamento é tratado de uma maneira assim muito, às vezes elitista até, sabe? Porque às vezes parece causa animal, né? Eu lembro quando no Terreirão a gente foi mesmo, que o cara falou assim, uma amiga minha falou: "Olha, coitado do jacaré". E o cara falou: aí, elas estão querendo vir aqui para proteger os jacarés. As pessoas têm, porque fica, ai, coitado dos animais, aí mostra sempre o animal. E que realmente, coitados dos animais, mas não adianta a gente falar para um animal, para uma pessoa que, caramba, né? Como ela vive, né? Então, às vezes, eu tenho o sentimento de que o saneamento fica meio elitista e fica, ai, coitado dos bichos. Só que, gente, tem gente que está vivendo igual o bicho, né? Exatamente. E que isso e que ela tem que perceber que, olha, eu dou mais valor a você do que ao jacaré, né, nesse momento. Porque eu acho que fica uma coisa ainda muito assim, que a gente conversa com quem já percebeu a importância, né, muitas vezes. E eu acho que é isso, é mostrar que a saúde que interfere na vida de todo mundo, até mesmo os livros escolares, desde eu vi assim dos meus filhos que estavam no terceiro ano, quarto ano, a gente aprende que saneamento de uma forma tão distante, assim, é um serviço que distribui esgoto. E se não tratar o esgoto da doença, aí aparece sempre comunidade, né? Tipo, a doença está lá com eles, está lá para eles, né? Não está na minha. É um negócio totalmente assim errado, como se você não fizesse parte, como se não começasse na sua casa, né? Como se a vida dele afetada também afeta a sua vida, como vice-versa, como seu esgoto, não é porque você tem um banheiro e uma rede que ele vai estar sendo tratado, que é o caso aqui do Rio, a área formal não tem esgoto tratado direito também. Então eu Não, acho. eu fui passar o carnaval aí no Rio e fui para casa de uma prima, para casa de duas primas, uma que mora no Flamengo. E a gente foi andar ali pelo aterro, né? Primeiro ponto, num dos prédios estava lá o esgoto minando para a rua. A gente teve que sair da calçada, tá? Para poder ir para o outro lado, para poder fazer a travessia até chegar no aterro, né? Quando a gente chega no aterro, aquela água completamente poluída, cheia de tudo, as pessoas tomando banho ainda ali, tá? Ela chega, era escura, cheia de espuma, inclusive, altamente poluída aquela água, tá? Então, é só a comunidade, né, que mora nas áreas precárias que estão sendo afetadas, é todo mundo. Óbvio que elas são muito mais, né? Elas têm a doença ali na porta, tá? Mas a gente também está também sofrendo o mesmo problema. Nossos recursos hídricos estão completamente detonados, poluídos. Então, é por isso que eu digo, a solução começa também nas pessoas, Com em cada certeza. um. Esse é o trabalho, Cris, que você faz, é extremamente importante, porque você está levando o conhecimento, você está levando a questão para a mesa, para a discussão. Agora, a gente só não pode ficar dizendo os números de déficit, de déficit, de déficit, de déficit, de problema. Está vazando, está poluindo. Qual é a solução? Vamos Exatamente. para a solução, vamos Exatamente. agir, vamos fazer. E mais do que nunca agora, é fundamental que a solução aconteça. Então, É, não tem mais como, saneamento agora vai. Eu escuto muito isso, né? é. Dos meus colegas, saneamento agora vai, saneamento agora vai. E nunca vai, né? Porque os números são os mesmos de 2015, 2010, 2005, entendeu? Não muda, você não vê. O crescimento é tão lento que você não vê nenhuma melhoria. E está provado. Mas será que esse obstáculo, tá? Isso que eu me pergunto todo dia, sabe, Deise? Porque, na verdade, assim, mesmo a gente falando de solução, é tão difícil implementar a solução. Por que que é difícil implementar a solução, sabe? Eu fico me perguntando. Você vê, a gente fala aqui de um tal, a coisa que mais falam é de um termo da SEDAI que não tem valor jurídico nenhum. Como é que a gente fica desde 2007 falando de um termo que não tem valor jurídico e vive com ele? Então, assim, será que o maior obstáculo que a gente tem está onde? Está na lei?
Tá no legislativo, está no judiciário, está no executivo, está onde? O maior obstáculo. Eu acho que o maior obstáculo são nas pessoas, sabe, Cris? Eu acho, porque quem faz as instituições são as pessoas. São cidadãos Né? sempre, claro. Né? Então, assim, eu acho que se a gente tem um compromisso, né, com a mudança, com a melhoria, com a verdade, quando eu faço um projeto, como a gente fez para Tacaimbó, que eu acabo a cidade com um canal sem nada, sem esgoto nenhum, com 90% dos imóveis ligados, eu consigo deitar na minha cama, botar minha cabecinha no travesseiro e dormir tranquila. Agora, quando eu vou para uma cidade, né, faço aquele projeto, que às vezes não sai da prateleira, tá? Por várias razões, ou que eu não acompanho, ou que eu não trabalho com o sistema convencional, né? Por uma questão mesmo de princípio meu, eu faço o que eu acredito, eu não vou fazer o que eu não acredito, né? Eu estou tendo, inclusive, não quero falar aqui agora, uma questão com o cliente sobre justamente por que sistema convencional, né? Numa situação onde o mundo vai estar em crise financeira, por que eu vou fazer mais caro se eu posso fazer mais barato? Então, eu acho que o profissional tem que ter a responsabilidade, tá entendendo? De trazer aquilo que ele acredita e ser comprometido. Sim. O que faz a Zé diferença. Carlos fala muito nisso. Ele sempre, eu aprendi muito com ele, porque eu comecei minha vida profissional com ele, e estou tendo o grande prazer de estar com ele nesse momento também, depois de um certo tempo, né? E ele diz assim: o engenheiro tem que ter compromisso, o engenheiro tem que fazer para a coisa se tornar real, para a coisa beneficiar. É por isso que engenharia não é matemática só, entendeu? Engenharia tem o lado social, o lado das pessoas. E se a gente quer ser um engenheiro responsável, competente, a gente tem que entender que a engenharia tem isso. Eu digo que saneamento são pessoas. Saneamento não é concreto apenas, retroescavadeira para cavar lá as valas. Não, é pessoas. Se você não envolver as pessoas, se você não integrar as equipes, se você não fizer com que as operadoras operem o sistema de forma adequada, você vê, tudo vai depender das pessoas. Não, então, é o que o a problema gente está nas pessoas. Não, a gente aqui fala a mesma coisa, cidadão, né? Começa no cidadão, porque se um cidadão ocupa um cargo onde pode fazer uma operadora funcionar, fazer a operadora funcionar, é o que precisa, né? É o que precisa, tá É um entendendo? cidadão ir no cargo que ocupa fazer o que pode, né? O melhor que pode. Porque o que a gente está acostumado realmente é cidadão que só fala do problema. Só fala do problema. E assim, quando você está nas entidades, né? Hoje qual é a pegada, qual é a dinâmica? Até as empresas, né, ela tem um plano de gestão, se fala muito em gestão, em gestão, em gestão. Mas a gestão tem que ser para atender o cidadão, né? E para poder fornecer um serviço adequado ao cidadão, seja ele de lixo, seja ele de saúde, né? Seja ele da drenagem, seja ele do esgotamento sanitário, de saneamento, seja da oferta de água, tá? Então, eu não conseguiria trabalhar numa empresa e vendo o que acontece no terreirão. Não estou querendo julgar ninguém, certo? Nem me cabe, nem a gente está aqui para isso, não é para julgar. Não, é para né? procurar qual é o obstáculo. Não, e para procurar o obstáculo, eu acho. Porque às vezes eu já fui numa audiência pública uma vez que me chamou a atenção, que quando você vai numa audiência pública, você está falando com gente grande, que tem autoridade para resolver. E eu falei, caramba, não acredito que eu estou ouvindo ele falar que ele tem um problema. A gente tenta, mas não consegue. Aí eu fico, gente, o que é esse obstáculo? É isso que eu me pergunto, sabe, Deise? Existe alguma coisa aí que a gente tem que ver se é uma lei que precisa mudar, se é uma gestão, o que é, pelo amor de Deus. Olha, Deise, a gente já está aqui, já são 1h15 de conversa, tem gente aqui dando parabéns pela explicação, que achou ótimas, e o meu pai está até aqui falando, né, o João Márcio, de Porto Trombetas, que foi uma cidade que ele participou muito, que as ETS ficavam acima da captação de água, né? E justamente por... tá aqui, ó. Acima, sim. A deposição Sim, claro, dos claro. afluentes da ETS trouxe a montante da captação de água.
Tem que ser. Aí ele tem visto ele fala muito sempre de procurar solução no exterior também, né? Que aqui já existe muita solução, né? Eu acho que a gente tem muita coisa boa aqui que precisa ser. Hoje você tem um pessoal que eu até passei para você o contato, né, que é o Instituto de Água e Saneamento, tá? Uma entidade que foi criada justamente com esse objetivo, aí a Marúzia, né, que é uma das idealizadoras do Instituto, é com esse objetivo do saneamento, de trazer proposta, principalmente para os prefeitos, para as prefeituras, porque é outra coisa também, Cris. Como é que uma operadora, por exemplo, no meu estado, a Compesa, vai atender uma prefeitura lá no interior, lá no sertão, uma comunidadezinha, certo? Um distrito de um município rural, com 500, 600 pessoas, 500, 600 imóveis. Não vai. Tem que trazer soluções alternativas. Sim. O Ceará, por exemplo, criou uma ONG chamada CISAR, que trabalha justamente com as associações de moradores para levar água e agora esgoto, que a gente está dando o apoio, né? Criando um padrão aí de atendimento, para levar água e esgoto para essas comunidades que a gente chama comunidades afastadas, comunidades mais isoladas, certo? Então, assim, é importante que as soluções aconteçam. E tem soluções acontecendo aqui no país. Mas é preciso, assim, juntar isso, ordenar isso, divulgar isso. O Instituto de Água e Saneamento pretende fazer esse trabalho, está se organizando para fazer esse trabalho de divulgação, principalmente para as prefeituras, para os prefeitos, de soluções alternativas, de soluções inovadoras, né? Porque eu vou centralizar o sistema numa comunidade rural? Eu posso fazer um sistema descentralizado. Então, cada local tem sua especificidade. A gente não pode tratar, né, uma comunidade rural como trata Recife, Rio, São Paulo, né? E também, quando a gente vai para o Rio, Rocinha, Complexo do Alemão, tem uma característica específica. Chega aqui na minha cidade, você tem, né, Brasília Teimosa, Entrapuço, aqui Santa Luzia e outras, às vezes tem até graus, né, de ordenamento dentro dessas comunidades. Então, assim, você tem que ir, botar o pé no chão, tá? Botar o pé na realidade. É isso que o engenheiro, os profissionais precisam fazer. E realmente fazer com que a coisa aconteça de forma consciente e trabalhando para que a gente tenha o resultado. Porque fazer projeto por fazer, implantar alguma coisa por implantar, que não vai servir à população, isso não cabe mais nesse novo normal, nessa nova era. Está aí a pandemia mostrando, né? A gente tem na cidade de São Paulo, na cidade de Recife, pessoas sem água, comunidades que estão sem água, tá entendendo? Só na cidade de São Paulo são mais de 500 comunidades sem água. Não é que a água chega, porque também tem isso, às vezes a água chega e leva 15 dias para voltar, porque os sistemas estão pensados para atender quem? Ao rico, a quem tem a condição. E não podemos mais viver assim. Eu não posso dormir sabendo que eu abro minha torneira, vou lavar minha mão, enquanto meu vizinho, que está a 1 quilômetro daqui, porque é mais ou menos as distâncias, né, da área formal das favelas, não tem a água para lavar a mão. Eu preciso entender isso, ter a consciência sobre isso. E se eu sou do setor, a minha responsabilidade aí é gigantesca. Você é uma cidadã extremamente responsável. O pessoal que trabalha com você são cidadãos extremamente responsáveis, porque eles estão indo buscar a contribuição, a solução. Uma vez você botou um videozinho do enxugar gelo, né, que eu achei super interessante, né? Não é enxugar gelo, gente. Não é. Não é, entendeu? É movimentar, é trazer, sabe, a discussão e a solução. Não, e se aproximar do problema acho que é o melhor caminho, né, Deise? Porque você começa a perceber que você faz parte dele, é isso, que é o fundamental. Assim como se você tem problema, né? Se tem problema, tem solução. É né? lógico. Agora, é desafiador. Né? O déficit é gigantesco, né? Por isso que tem que unir esforços.
Não estou aqui dizendo que é fácil, certo? Uhum. Mas é possível e a gente precisa fazer. Só assim. Deise, muito obrigada, viu, pelo bate-papo aí. A gente sempre fica aqui querendo conversar mais, mas eu fico, caramba, 1 hora e meia, eu já fico ali olhando o pessoal também. Mas eu acho que, poxa, o que eu espero é que realmente a gente consiga expandir aí as soluções, que o tratamento aqui do Rio, né, da nossa cidade, seja cada dia melhor. Eu acho que solução chama solução. Eu acho que a gente estava falando, né? Bom, a gente vai fazendo a rede, aí a operadora não é boa, dá um sentimento de tipo, que adianta? Mas, na verdade, só o fato de você começar, eu imagino, né, que você começa a mexer, começa a construir uma rede coletora, começa a organizar as coisas ali, daqui a pouco vai chegar de ter que resolver lá na operadora também. Então, solução chama solução, né? Porque deixar de fazer, porque não vai adiantar, porque a operadora é uma porcaria. Não, vamos fazer, porque vai chegar lá a solução uma hora, né? E você começa a fazer com ela mesmo, né? A É. gente trabalha para as operadoras, trabalha para os Sim, municípios, ajudar, trabalha né? para os Mostrar governos, que, ó, tô claro, aqui para te ajudar, claro. você não está dando conta. Vamos fazer junto, vamos discutir, vamos falar a verdade, vamos chegar junto do usuário, não ter medo dele, entendeu? É, Quando a gente se aproxima das pessoas, a gente descobre coisas incríveis, né? Nesse sentido, é muito bacana. Agora, Cris, veja, eu vou mandar as figurinhas para você, isso, vou dar os valores para a colega lá, para a Rosane, não estou tá. esquecida não, vou mandar para informar, vou pegar os valores, é em torno de 1.000 e poucos dólares, com tudo, né? 60% disso é rede, mas eu vou mandar esses números que a gente tem alguns dados, né? Que a gente vai pegando de um projeto, de outro que a gente vai fazendo e fica com esses parâmetros. Então eu vou passar para você disponibilizar para ela e as figurinhas, né? Para você colocar aí à disposição. Muito obrigada, tá, Deise? Foi uma boa aula aqui. Foi um Mais aprendizado, né? Uma informação, um troca, grande né? aprendizado aqui. Para mim está sendo um grande aprendizado. Agradeço Para muito. mim também. Agradecer a participação de todo mundo aí. Todo mundo gostou muito das explicações também. E esse vídeo vai ficar gravado aqui. Legal. Eu agradeço a Parabéns pelo você, trabalho Cris, e pelo pela empenho. oportunidade e conte sempre com a gente. Tá? Igualmente. Parabéns, viu, Deise? Grande exemplo. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Eu vou até botar um vídeo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Vou botar o vídeo aqui das nossas lagoas aqui para finalizar. Deixa eu ver aqui. Se vai. Aí foi uma passeio de barca e nós são nossos mutirões, ó. E para mostrar que é um coletivo, né? Que está atuando e querendo mudança. A gente já fez mais de 27 mutirões e a gente sempre grita que unidos vamos salvar as lagoas.